muitos os efeitos especiais em filmes antigos. O maior pioneiro das técnicas de efeitos especiais foi o ilusionista e cineasta Georges Méliès, que é, acima de tudo, um dos pioneiros do cinema. Ele estava presente quando os irmãos Lumière fizeram a primeira projeção de cinema da história, em 1895. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque isso vai ficar para uma futura série de vídeos sobre a história do cinema. Mas o Méliès conseguiu uma câmera e um dia, quando ele estava filmando na rua os carros e as pessoas que passavam, a câmera agarrou e o filme parou de rodar. Ele consertou e retomou a gravação uns segundos depois e, quando ele viu o resultado no filme, foi como se os elementos que estavam na imagem antes da câmera parar tivessem desaparecido e outros entrado no lugar instantaneamente. Foi como se um ônibus tivesse se transformado em um carro funerário e homens tivessem se transformado em mulheres. Assim, ele descobriu a técnica chamada Stop Trick. Na verdade, o primeiro registro do uso dessa técnica foi com o Thomas Edison lá nos Estados Unidos no ano anterior, em 1895, no filme A Execução de Mary Stuart. O efeito é usado quando o executor levanta o machado e a atriz é substituída por um boneco e a cabeça do boneco é cortada. Apesar de o primeiro registro ter sido com o Thomas Edison, o Georges Méliès foi quem aperfeiçoou essa técnica. Um dos filmes onde ela foi utilizada foi The Vanishing Lady, onde o próprio Méliès faz um truque de mágica e faz uma senhora desaparecer, faz um esqueleto aparecer no lugar dela, depois faz o esqueleto se transformar outra vez na mulher. Mas esse efeito não é nenhuma novidade para você que já sabe o que é um corte na linguagem do audiovisual. Ele funciona exatamente como os cortes que nós fazemos hoje em dia. Mas e aquelas montagens que eles faziam? Como era possível fazer aquilo quando não existiam computadores com programas de edição? Para responder essa pergunta, vamos entender o processo de gravação das imagens na película. Ele é o mesmo tanto para a fotografia como para o vídeo analógico. A película é revestida por um material químico sensível à luz. Quando a luz passa pela lente e chega ao filme, a imagem é gravada nessa superfície. Portanto, se uma parte da imagem estiver coberta, consequentemente parte do filme vai estar coberta. Então a luz não vai chegar ali e aquela parte da superfície vai permanecer intacta. Então eles colocavam um vidro na frente da câmera e pintavam de preto a parte que eles queriam cobrir. Depois de rodado o filme uma vez, eles cobriam a parte que não estava coberta antes e descobriam a parte que estava coberta. E rodavam o mesmo filme outra vez, e só a parte que estava intacta seria gravada. Lá nos estágios iniciais do cinema, eles faziam isso com o mesmo filme, rodavam o mesmo filme mais de uma vez para cobrir cada área. O Georges Méliès fez isso várias vezes com a mesma película no filme The One Man Band, onde ele aparece várias vezes tocando instrumentos diferentes. Nesse caso, nem era preciso colocar um vidro na frente para cobrir. Se uma parte do quadro não tiver luz suficiente, aquela parte não vai ser gravada no filme. Então ela fica livre para ser gravada em uma rodagem seguinte, como é o caso do fundo dessa imagem. Também foi usando essa técnica que o Méliès fez o filme O Homem com a Cabeça de Borracha. Essa parte do meio que não foi exposta à luz foi usada para colocar a cabeça dele. O Buster Keaton também usou essa técnica, por exemplo, no filme Sherlock Jr., de 1924. Ele precisava passar de moto nessa ponte que estava quebrada. 2 caminhões passam, um de cada lado, e ele atravessa a ponte normalmente. Mas, na verdade, aquilo ali não aconteceu de verdade. Eles usaram mais uma vez essa técnica e gravaram primeiro a parte de cima com o Buster Keaton andando, provavelmente numa rua, e depois a parte de baixo com os caminhões, e o resultado foi esse. Como eu disse, isso era feito antigamente com múltiplas exposições do mesmo filme, mas nos anos 20 foram inventadas as impressoras óticas, que permitiam sobrepor 2 filmes e juntar os 2 numa cópia nova. Foi assim, por exemplo, que foi feito o filme O Grande Amor de Nossas Vidas, de 1961, onde a atriz Hayley Mills fez 2 gêmeas. Eles gravaram 2 vezes todas as cenas onde as gêmeas apareciam juntas com o rosto visível, e tinha uma atriz que ficava no lugar da outra. Primeiro a Hayley de um lado, com a substituta do outro, e depois o contrário. Assim, a atriz sempre teria para quem olhar e o resultado seria mais fiel. E aí na impressora ótica eles tapavam um lado do filme original para projetar em cima do filme final e depois faziam o mesmo do outro lado. E para que a divisão não ficasse visível, eles usavam elementos em cena para disfarçar e usavam essas linhas desses elementos para fazer a divisão. Em cenas onde não havia nada para dividir, eles simplesmente desfocavam um pouco as bordas para elas desaparecerem naquela superfície. Para isso funcionar, tanto a atriz principal quanto a substituta precisam permanecer cada uma do seu lado. E acontece uma falha aqui que mostra a divisão de tela, mas quando o filme roda na velocidade normal, é quase imperceptível se você não estiver procurando esse erro. Nesse momento aqui, a mão da Hayley ultrapassa a divisão e uma fração de segundo o braço dela some. Aí a gente vê onde é que estava a divisão da tela. E em alguns casos eles precisavam mover essa divisão da tela enquanto o filme rodava na impressora, porque uma atriz ia sair e a outra precisaria chegar para o meio, como você está vendo nessa cena.
Uma técnica muito comum que é usada até hoje, inclusive, só que de forma digital, é o matte painting, que consiste em pintar um background para dar a ilusão de que aquilo é o plano de fundo real. Como eu disse, hoje em dia isso é feito digitalmente na pós-produção, mas antigamente um artista pintava isso no próprio cenário. Um exemplo clássico é em O Mágico de Oz, onde a estrada amarela do estúdio se funde perfeitamente com a imagem da cidade pintada na parede, e mal dá para ver onde termina o set. Agora nós vamos voltar para 1933, quando um filme revolucionou os efeitos especiais no cinema, King Kong. Ele foi um marco não só na história dos efeitos especiais, mas no cinema como um todo. Tanto que até hoje são feitos filmes de macacos gigantes, como o próprio Kong e a Ilha da Caveira em 2017. King Kong utilizou várias técnicas de efeitos especiais, muitas vezes ao mesmo tempo, e eu nem vou falar em detalhes de todas elas aqui hoje. A mais óbvia delas, é claro, é o stop motion, que consiste em fazer várias fotos de um objeto e mudar ligeiramente de posição a cada foto para dar a sensação de movimento. Foi assim que as cenas do King Kong e dos dinossauros foram feitas, com um boneco totalmente articulado que era manipulado a cada frame. Tanto que até dá pra ver os pelos se mexendo quando ele se move no filme, porque quando a pessoa colocava as mãos para mexer o boneco, os pelos mudavam de posição no contato com os dedos. O stop motion é uma técnica que já faz parte da nossa realidade. Nós já vimos isso em vários filmes, mas o que deixa muita gente intrigada é como os realizadores conseguiram juntar os bonecos com os atores. O Willis O'Brien, o supervisor dos efeitos visuais do filme, usou nas cenas mais simples a técnica da dupla exposição, como nesse caso onde o King Kong estava por trás desse morro. Em outros casos, ele usou uma técnica chamada processo Dunning, que, muito resumidamente, funcionava assim. O ator era iluminado com uma luz amarela e filmado contra um fundo azul, para dar bastante contraste e extrair depois o fundo. Eles filmavam em outro filme a imagem que ia aparecer no fundo e depois juntavam os dois filmes e saía já na câmera a imagem composta. Já em outros casos era usado o processo Williams, bem parecido com o Dunning, só que não precisava de luz amarela. Então ele era utilizado em cenas mais abertas, onde a luz amarela não ficaria homogênea e as imagens tinham que ser juntadas na impressora óptica, não diretamente na câmera. A desvantagem é que o contraste não ficava tão grande e essas impressoras ainda estavam em estágio inicial de desenvolvimento. Então, depois de as imagens juntadas na impressora óptica, alguns objetos ou atores do primeiro plano ficavam meio transparentes, como você pode ver nessa cena. Outra técnica para juntar os atores com as animações de stop motion era a projeção traseira. Uma tela gigante era colocada no estúdio e a imagem era projetada por trás. O material da tela, obviamente, tinha que ser translúcido, então a câmera captava a imagem e o resultado final era como se o ator estivesse realmente naquele ambiente. Além de a gente não ter a imagem da projeção refletida no ator, uma grande vantagem é que ele estava realmente vendo o que estava acontecendo, não precisava imaginar nada. Então, nesse caso, por exemplo, a atriz conseguia ter uma reação muito mais genuína do que se ela estivesse olhando para um fundo liso. E os atores conseguiam interagir de maneira muito criativa, como nesse caso onde esse ator finge que joga uma bomba porque a explosão já tinha sido filmada antes. A projeção traseira também foi usada de forma diferente em algumas cenas, ao mesmo tempo que o stop motion estava sendo gravado. Nesse caso, o plano do ator precisava ser gravado antes, e eles usavam uma tela pequena no meio do cenário do stop motion e projetavam quadro a quadro enquanto iam fotografando os movimentos do Kong. Em grande parte dos planos em que a Anne estava na mão do King Kong, eles usaram uma miniatura, que foi filmada em stop motion junto com ele. Mas em alguns planos, eles quiseram que ela fosse filmada mais de perto, mais precisamente nesse plano onde o macaco arranca as roupas dela. Para conseguir isso, eles construíram uma mão gigante, puseram ela ali com roupas especiais que iriam rasgar de forma mais fácil e arrancaram as roupas usando fios. Então eles projetaram essa cena em tamanho pequeno no set de stop motion e colocaram o King Kong em uma posição onde o braço esquerdo dele ia cobrir os fios da projeção. E iria parecer que a mão que estava segurando a Anne era a dele, mas não era, porque a mão direita do boneco não estava aparecendo ali. Para você ter uma ideia da grandiosidade de King Kong para aquela época, nesse mesmo plano você tem um background em matte painting, elementos físicos no set, água de verdade, rochas em primeiro plano, fumaça, o stop motion do King Kong e duas projeções traseiras em miniatura. É realmente impressionante a maestria daquelas pessoas em conseguir fazer tanto com tão poucos recursos.